agradecer por tudo que tens feito a mim. Esse mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, por tudo que fez por mim. Seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti. Tua vontade, Senhor, obedecer. E se aplausos eu receber no Calvário, mas com teu sangue seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória para sempre. Amém. Mas com teu sangue levou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Eu quero viver para ti. Tua vontade, Senhor, obedecer. E se aplausos eu receber no Calvário, mas com teu sangue, lavou-me, com teu poder levantou-me. A Deus seja glória, seja glória.
sempre. Para sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e toda exaltação para todo sempre. Nós temos motivo de agradecer ao Senhor Jesus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, tem dispensado aos nossos corações, mediante qualquer circunstância e situação dessa vida, assim como já vem citado pelo presbítero Carlos. A gente enfrenta porque estamos nessa matéria humana, mas em tudo nós sabemos que Deus, Ele é aquele que está conosco, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos dá a cada dia motivo para prosseguirmos fielmente diante da sua presença. Vale a pena a gente servir a Deus, ter a nossa vida pautada na palavra do Senhor Jesus, pois sabemos que a nossa vida aqui nessa terra, ela é uma passagem. Estamos aqui hoje, não sabemos amanhã, mas eu sempre costumo dizer em todos os lugares que a gente passamos, que o problema não é morrer, porque morrer todos nós podemos morrer a qualquer momento, mas o problema é como você está, o que você decidiu com vida e aonde você vai passar a sua eternidade. Aí está a maior preocupação que todos os seres humanos deveriam ter em sua vida. Há quem diga que morreu, acabou não, agora é que começa. E nós temos que fazer nesta terra a nossa parte. E parte essa que é reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas e segui-lo como a Bíblia estabelece. Assim teremos a garantia de um céu de glória que Jesus não foi preparar, porque já estava preparado desde a fundação do mundo. Glória ao nome de Jesus. Nesse momento nós vamos ler um texto que está no livro do Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 21. Êxodo, capítulo de número 13, versículo a partir do 21, que diz a palavra do Senhor. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Eu quero que você preste minha atenção nesta parte de dia e de noite. Veja a preocupação de Deus para que o povo não parasse de caminhar de dia e de noite. Versículo de número 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A primeira observação que nós vamos observar, quem já estudou a geografia bíblica vai identificar que o deserto à noite ele é muito frio e é necessário que haja aquecimento no nosso corpo para que nós possamos suportar o deserto à noite. Já durante o dia, quem conhece sabe que o sol do deserto ele é castigante. Para isso é necessário que tivesse uma certa cobertura para que o sol não desgastasse a vida do povo de Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, existia uma regra entre os viajantes dos desertos. Eles tinham uma preocupação, e a preocupação dos viajantes, quando permeava sobre o deserto, ele se preocupava em estar plantando naquele deserto figueiras. Sim, eles plantavam, porque ela dava crescimento, e todos aqueles que vinham após eles na caminhada do deserto, tinha aonde ficar, tinha aonde ter um aconchego.
tinha onde estar se livrando por algum momento daquela temperatura, daquele sol castigante. Então os viajantes tinham essa preocupação de plantar figueiras no deserto. Mas o texto que nós estamos lendo aqui, uma figueira não resolvia. E Deus, sabendo disso, por conta da quantidade da multidão, logo ele toma uma iniciativa. E essa iniciativa é: durante o dia eu vou estar na vida do povo, mas eu estarei como uma nuvem ali ao redor do povo, ali acima do povo, para que eles não de maneira alguma viessem ser castigados. Então eu me colocarei numa coluna de nuvem ali diante do povo. E olha que sombra extraordinária. É por isso que o salmista também expressa que debaixo das suas asas, em algumas traduções, da sua sombra, nós estamos seguros. Por quê? Porque Deus, ele tem esse cuidado para com o seu povo. Então ele vinha com uma coluna durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, para que o povo andasse em segurança. Agora imagine comigo e raciocine um pouco comigo o tamanho desta coluna e o tamanho dessa nuvem, porque Deus, ele tem a sua medida para todas as coisas. E ele sabia que a quantidade daquele povo, a nuvem tinha que ser grande para estar ali esfriando a temperatura, para que o povo não parasse na sua trajetória. E a coisa prioritária de Deus para esta coluna de nuvem tinha 2 pontos primordiais. O primeiro, para que o povo não ficasse castigado com a temperatura do sol. E a segunda era para que ele não parassem na caminhada. A preocupação de Deus era que eles continuassem, porque eles estavam em direção a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Então quem está nessa trajetória de vida não pode parar na trajetória por causa do sol castigante, não também pode parar por conta do frio da noite. Então Deus se preocupou em colocar esta coluna durante o dia para que o povo não parasse e para que o povo não se desgastasse com a temperatura do sol. E à noite, Deus agora coloca uma coluna. Por quê? Porque pela quantidade da multidão que estava ali, tinha que se ter sim uma coluna de fogo para alumiar, porque não era simplesmente uma coisa que podia resolver carregar somente tochas, não. Então Deus via que mesmo eles acendendo as suas tochas à noite, teria dificuldade para caminhar, teria também dificuldade para que houvesse o aquecimento. Então Deus pega e coloca uma coluna de fogo, e essa coluna, a Bíblia diz que ela alumiava, ou seja, para que eles caminhassem, e o texto diz, de dia e de noite. Ou seja, a preocupação de Deus para com o povo é tão grande, para que eles chegassem na terra prometida, que Deus é aquele que fez a promessa, e é aquele mesmo que cuida de você para alcançar a promessa. A promessa de Deus estava estabelecida para com a nação, adquirir a terra prometida. Nós sabemos a história, entendemos categoricamente que Deus levanta um homem por nome chamado Moisés. Moisés, que significa tirado das águas. Moisés, conhecido como um libertador do povo do Egito. Moisés, ele agora vai ter essa missão. Porém, Moisés sabia que a missão não seria fácil conduzir um povo que estava acostumado com comodismo, porque já tinham se adaptado. Não todos, porque lá em Atos dos Apóstolos diz que Deus ouviu o clamor do povo no Egito. Então, entre a multidão, tinha aqueles que não estavam satisfeitos com a escravidão, tinha aqueles que queriam a libertação, tinha aqueles que queriam sair, entre aspas, tinha outros que já tinham se acostumado com o Egito, porque é sempre assim, irmão, ou a gente se acostuma com a Nova Jerusalém, ou a gente se acostuma com o Egito, ou a gente se acostuma em servir a Deus, ou a gente se acostuma em servir o mundo. A escolha está na vida do ser humano, mas a única que conduz para o céu é
é a escolha de Jesus na sua vida, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Interessante isso aqui. Então a Bíblia vai dizer que Moisés vai até Faraó, e nós sabemos a história, vou resumir, e Deus endurecia o coração de Faraó. Alguém certa vez me fez uma pergunta e disse: por que Deus endurecia o coração de Faraó, se o objetivo de Deus enviar Moisés até o Egito era libertar o povo? Porque Deus queria revelar o seu poder, Deus queria revelar os seus sinais. E se Deus não endurecesse o coração de Faraó, não tinha como nada Moisés ter ali realizado diante da orientação de Deus aqueles sinais no Egito. Então Deus endurecia. Porém, chegou o momento de sair do Egito. Quando o povo sai do Egito, estava festejando, alegre e feliz, depara diante do Mar Vermelho. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, olhando para um lado não tendo saída, olhando para o outro não tendo saída, atrás vinha o exército inimigo para destruir, e na frente estava o mar. E o que aconteceu? Uma boa parte daqueles que estavam acostumados com o Egito, uma boa parte daqueles que estavam com saudade das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito, da alimentação que tinha ali no Egito, olha para Moisés e começa agora a se reclamar, começa a dizer: tirasse-nos de lá para que morramos aqui. E Deus agora vai falar com Moisés, porque o povo estava ali agora pensando que Deus, ele é aquele que começa uma obra e não termina. Não, Deus, quando começa uma obra na vida de alguém, ele vai até o final na vida desta pessoa. Então o projeto de Deus era alcançar a terra prometida, e nós sabemos que uma boa parte daqueles ali não entraram na terra por rebeldia, por entrar na prática da idolatria, no percurso da terra de Canaã. Nós sabemos dessa história, mas não é isso que eu quero me focar. Mas eu quero me focar sobre o trabalhar de Deus. Então Moisés vai falar com Deus, e Deus faz uma pergunta para Moisés e diz: Moisés, o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Isso está no capítulo de número 14, a partir do versículo 15. Deus faz uma pergunta para Moisés, porque o versículo 15 diz: então disse o Senhor a Moisés: por que tu clamas a mim? E porque Moisés foi clamar ao Senhor, porque havia uma parte que estava ali se reclamando, havia uma parte ali que estava maldizendo, uma parte ali que estava lamentando ter saído do Egito. Só você ler o versículo 10 do capítulo 14 a seguir, que diz assim: e chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos desse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Então isso aqui é uma coisa, foi uma das primeiras murmurações do povo. Depois a murmuração também do alimento, eles sentindo falta do pepino, da cebola do Egito. E mesmo assim, com a incredulidade daquele povo, Deus provia sempre, mandava cordonizes, mandava o maná. O significado do maná é: o que é isso? Ou o que é isso? Porque era algo desconhecido à vista do povo hebreu da época. Era um alimento desconhecido, porém era um alimento que era saboroso após o momento da sua alimentação. Então o que lhe chama a atenção é que o povo está ali diante do mar, se reclamando. Aí a Bíblia vai dizer, relendo o versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Repeti aqui, já falei, vou repetir de novo. Por que Moisés foi clamar? Moisés foi clamar porque o povo estava murmurando. Dize aos filhos de Israel que marche. Quando Deus fala assim, diz ao filho de Israel que marche, a pergunta que ficou na mentalidade dos incrédulos ali é essa: marchar para onde? Do lado não tem como ir, para o outro não tem como. Marchar para trás está o exército, marchar para frente está o mar, a gente vai marchar para onde? Deus estava provando para o povo, quando ele libera uma palavra, quando ele manda fazer algo, ele vai se responsabilizar em abrir a porta que a gente precisa. Então nós precisamos entender isso. Parecia não comum, não natural, Moisés chegar para a nação e dizer: olha, Deus mandou que a gente marche.
Eu imagino biblicamente o povo olhando um pouco dizendo: Moisés endoidou. Marchar para onde? Não vai marchar para dentro da água? Só que Deus disse para Moisés. Só que quando Deus dá a ordem para Moisés, Deus também diz para Moisés o que ele precisa fazer para que essa marcha pudesse acontecer. Versículo 16: E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que o filho de Israel passe pelo meio do mar em seco. Vale salientar uma importância desse versículo aqui, porque há quem diga que Moisés tocou nas águas. Moisés não tocou nas águas com cajado. Moisés levantou o cajado e com a outra mão estendeu. E quando ele estendeu, as águas se fenderam. Da mesma forma, quando eles chegaram do outro lado, Moisés faz a mesma coisa e as águas se fecham em cima dos egípcios que tentavam atravessar no meio do milagre que Deus tinha feito para o seu povo. Eu aprendo uma coisa interessante aqui: tem milagre que não é para ímpio, tem milagre que é só para o povo de Deus. E o milagre de passar o mar vermelho, isso é para crente, não é para ímpio. Passar pelo mar vermelho é livramento. Deus dá livramento a crente, aquele que serve a Ele, aquele que está na presença dEle. Então eu quero neste momento interagir com os irmãos desse texto, porque nós vemos aqui o cuidado de Deus. E a Bíblia diz que o mar, ele se abre. Interessante outra preocupação de Deus. Deus fez com que até a areia que estava ali, ela se secasse e ficasse seca, porque Deus sabia que ficaria dificultoso. Quem já andou em lama, quem já andou em lugar molhado, sabe que existe certa dificuldade. Se Deus não seca até a areia do mar, eles teriam dificuldade para andar. O seu pé iria estar atolando, então haveria um resumo a mais no seu espaço. Porém, Deus, ele é tão sábio que além de Deus abrir, ele ainda seca tudo para que o povo andasse tranquilamente, sem dificuldade, sem se esforçar tanto para chegar do outro lado. E nós sabemos que Deus, ele é aquele que faz a sua promessa e ele cumpre. E algo me chama mais atenção aqui, é que Deus, mesmo fazendo tanta coisa para com o povo, a gente ainda identificamos o povo rebelde. A gente ainda identificamos um povo que só vivia murmurando, um povo que não agradecia os milagres. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: só Deus vai entender a gente mesmo, só Deus vai entender o ser humano. Aí no versículo do número 17 do capítulo 14 diz assim: E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. Perceba, a primeira coisa que Deus faz antes do povo sair do Egito, Deus endurece o coração de Faraó. Faraó fala de liderança. Endureceu o coração dele porque Deus queria revelar os seus milagres. Depois, no versículo de número 17, Deus agora vai endurecer o coração dos egípcios para que entre nele, aonde? No mar vermelho, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. Perceba, o trabalhar de Deus é extraordinário, e o endurecimento de coração tem vários significados dentro da Bíblia. No caso de Faraó, Deus queria revelar o seu segredo. No caso aqui do texto que nós lemos, no versículo do número 17, quando Deus endurece o coração dos egípcios, era para que eles entrassem após o povo de Deus ter atravessado o mar vermelho. Isso aqui é algo extraordinário, irmão, porque Deus tinha essa preocupação. Mas o que eu acho interessante aqui é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com o seu povo é extraordinário. E repito para os irmãos, mesmo Deus cuidando também do povo, mesmo Deus protegendo e levando o povo em toda a sua trajetória. Quando lemos no capítulo 13 e no versículo de número 21 a seguir, de dia uma coluna de nuvem,
À noite uma coluna de fogo. Alimento não faltava. Deus cuidava, Deus protegia, porque existe uma promessa. E a promessa era essa, que eles alcançassem a terra prometida. Só Deus para entender o coração do ser humano. Mesmo assim, eles desobedeciam a Deus. E nós entendemos a história e sabemos que em certo momento foi necessário que Moisés subisse até o monte para ter uma intimidade com Deus. Só que Moisés dura um período ali em cima em oração, em intimidade com Deus. E por Moisés demorar um pouco, logo que ficar embaixo, o povo que esperava Moisés descer do monte, acharam tão terrível e se incomodaram tanto com a demora, que agora olharam um para o outro e disseram: olha, vamos fazer aqui um bezerro para nós adorarmos. E ali começam a confeccionar, pegando as suas joias, e confeccionar um bezerro para adorar. É isso que não dá para entender. Eles conhecendo o Deus poderoso, o Deus criador do universo, aquele que fez tanta coisa, tantos milagres, aquele que fez tantos prodígios e maravilha, mas em um momento só, de uma demora básica de Moisés descer, eles esquecem da mão que libertou ele das mãos do faraó. Eles esqueceram do Deus que guardou eles, mesmo quando estava ali no Egito oprimido. Isso aqui, irmão, confronta muito meu coração, porque não fica tão distante dos dias de hoje. Quantas pessoas estão negligenciando, se afastando, largando a cruz, largando Jesus por coisas tão banais. Deus faz tanta coisa pelo ser humano, mas o ser humano às vezes prefere ficar no Egito, prefere a escravidão, prefere viver na prática do Egito do que estar caminhando em uma linguagem tipológica e figurativa a Canaã celestial que nos espera. Há quem prefira ficar na prática do Egito. E algo me chama a atenção, porque essa nação, mesmo vivendo tantos milagres, mas mesmo assim era uma nação rebelde, era uma nação que desagradava a Deus. O que eu aprendo com isso aqui, irmão? Eu aprendo que não importa, Deus ele pode fazer o que for pela humanidade. Deus pode fazer o que for por qualquer pessoa, mas sempre Deus vai encontrar ingratidão. Deus sempre vai encontrar na vida de alguém, em certo momento, falta de reconhecimento do que Deus fez. Porque o ser humano, ele é assim. Ele só lembra das coisas que Deus faz quando o presbítero Carlos já falou aqui, quando tudo está bem. Mas nós temos, irmãos, que entender uma coisa. Nós temos que lembrar o que Deus fez quando estamos num momento ruim da vida, mas também quando estamos nos momentos bons da vida. Porque Deus provou para a nação aqui que Ele não era um Deus qualquer. Ele não era um Deus que tinha olhos e não via, que tinha ouvido e não ouvia, que tinha mãos e não apalpava, que tinha pés e não andava. Não. Deus prova para eles aqui que Ele é um Deus vivo, e que cuida, que protege, que dá livramento, que dá vida, que liberta. Mesmo assim, conhecendo tantos milagres, eles ainda eram uma casa rebelde. Casa rebelde. Eu aprendo uma coisa linda com a história desse povo, desta nação, e que nós possamos tirar como exemplo para nós. Independente do que nós possamos enfrentar nessa vida, porque todos nós, ao ligarmos, Valdemir, a gente passa por tantos momentos indesejáveis na nossa vida, mas nunca esqueça do que Deus já fez com vocês. Nunca esqueça do que Deus já fez. Porque Deus, eu vou repetir aqui, saiba até um pouco do texto agora, para falar isso aqui, abre um parênteses e já fecho ele. Deus, ele não é um amigo momentâneo. Deus não é alguém que chega para você no dia de Natal, para sentar ao redor da tua mesa. Deus não é aquele que vai no final de ano se confraternizar com você, como é um churrasco, e depois acabou e não quer mais saber de você. Deus não é aquele que está com você, semelhantemente os amigos de Jó, que quando tudo estava bem na vida de Jó, estava ali com ele.
sentando na mesa, se banqueteando. Não. Deus, Ele é aquele que está conosco quando as coisas estão bem, mas quando as coisas também não estão bem. Deus é aquele que está conosco todos os momentos da nossa vida. Ele é o único que nunca vai nos desamparar. Chegará momentos em nossas vidas. Recebe esta palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações. Chegará momentos em nossas vidas que a gente vai olhar para um lado, a gente olha para o outro, e a gente não encontra nada em ninguém. Mas a gente sempre terá aquele que nunca nos deixa, que é o Senhor Jesus, e que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Esse Ele nunca me deixa. E Jesus sabia tanto disso. Jesus se preocupou tanto antes de subir. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador para que esteja convosco. Porque Jesus sabia que sem o Espírito Santo a gente não se importaria. Porque é Ele que traz o refúgio na hora da angústia. É Ele que traz o conforto na hora que a gente mais precisa. É Ele que estende as mãos para a gente quando a gente estamos no fundo do poço. Quando a gente estamos gritando e às vezes tanta gente ao nosso redor, mas não consegue ouvir o nosso grito. Mas Ele diz: eu estou aqui. E a gente sente aquela alegria dentro da nossa alma. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade ao nosso lado, nos fortalecendo. Se fosse por mérito meus, se fosse por mérito seus, quantas das vezes já passou na nossa mente desistir de tudo? Quantas das vezes já passou na nossa mente dizer: não dá mais, não vou mais? Quando eu particularmente já aconteceu uma coisa na minha vida interessante. No momento mais difícil da minha vida, eu disse assim para Deus: Deus, eu não vou pregar mais, eu não vou fazer mais a obra, não estou disponível a pagar o preço. Sentei no sofá de casa e fiquei meditando. E disse: eu não quero mais. Chega esse momento, você é ser humano. E quando eu disse isso, eu senti uma presença de Deus tão forte dentro de mim. Assim como Jeremias, que foi a última voz profética, não estou falando a única, a última voz profética antes do povo entrar em cativeiro. Quando Jeremias disse: a minha palavra está sendo opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Jeremias, ele tenta parar de falar, de profetizar, mas quando ele falou isso, a Bíblia diz que ele sente como que seus ossos ardessem. Era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, tem como voltar amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é a maior convicção do seu chamado? Maior convicção do seu chamado é quando você tenta parar, mas você não consegue parar. Isso é Deus provando para você: não tem mais volta. Aquele que colocou a mão no arado tem que ir até o final. E a Bíblia diz assim, que Ele, o Senhor, Ele não tem prazer naquele que recua. A ordem de Deus para Moisés foi essa: Moisés, volta! Não. Moisés, desiste! Não. Moisés, para! Não. A ordem foi essa: marcha. Marcha, Moisés. Marchar na Bíblia significa continuar em frente. Significa avançar. E é isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Que nós avancemos. Eu encerro neste momento que eu ainda preciso voltar para lá deles. O que você ainda vai viver é maior do que o que você pensa e imagina. O que você vai viver será coisas extraordinárias. Eu nunca pensei na minha vida viver o que eu estou vivendo. Mas existia a promessa: você pode rodar para onde for, você pode correr para onde for, mas vai chegar o dia que Deus vai te entregar
e vai dizer: o propósito, o chamado está de pé. Correu até hoje, mas agora você vai cumprir o que eu tenho contigo. Não tem como fugir, não tem como correr. Você lembra das promessas? Lembra do que Deus falou? Que não foi o homem que falou, foi Deus que falou. E você sabe que foi Deus. As promessas dele estão em evidência na sua vida. Ela vai se cumprir. E o nome de Jesus vai se glorificar. E diz amém por isso, fiquemos de pé. Neste momento quero agradecer a Deus por este culto, nesta noite, nesse ponto de pregação. Alguns irmãos não podem estar presentes hoje. Deus possa abençoar os demais irmãos que não puderam chegar. Seja Deus louvado por todos. Neste momento, os irmãos orem pela nossa volta, para Deus nos levar em segurança. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos pela tua grandeza, pela tua fidelidade. Agradecemos, Senhor amado, por este culto realizado na noite desse dia, nesse ponto de pregação. Oramos, Senhor, pela vida de cada um possível deste lugar. Aqueles, Senhor, que não puderam chegar nesta noite, sede com todos os teus filhos. Guarda, livra, protege, sustenta, fortalece a cada dia na tua presença. Que nós possamos todos os dias da nossa vida estarmos preparados, porque não há mais tempo de se preparar. É o tempo de estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Pai amado, oramos por essa cidade, pelos moradores desse lugar, pelos nossos vizinhos, amigos. O Senhor venha salvar, venha libertar, venha transformar, pelo poder do teu sangue e da tua palavra. Agora nos conduz em paz e segurança aos nossos lares, nos leva em segurança, nos dá livramento, nos protege nas estradas. Essa é a minha oração, Senhor. E o meu pedido nesse momento. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Sexta-feira, com a permissão de Deus, estaremos aqui novamente. Largou agora ou vai pegar, Carlos? Eu tô lá. Só me manda minha aqui, só pra mostrar o ponto aí. A live não foi cancelada. Amém, que bênção. Eita, glória. Eu tava aqui escutando.